Algumas pessoas se gabam de serem chamadas de cristãs, mas se a nossa conduta não está à altura das normas cristãs, atrairemos sobre nós a condenação. A paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, sua casa, sua família poderosamente, com toda a sorte de bênção. O vídeo que eu vou colocar aqui agora para você é as pregações de 20, 30 anos atrás, meus amados irmãos. Olha como que eram as pregações nos altares. Acompanhe. As pessoas não gostam da palavra estreito, mas Jesus Cristo disse que há dois caminhos para a vida futura, que há dois destinos, o céu e o inferno, e que o caminho para o inferno e a destruição é amplo, enquanto o caminho que leva ao céu é estreito, e poucos são os que o seguem. Cristo não dividiu os homens em ricos e pobres, negros e brancos, sábios e ignorantes. Não. Ele os dividiu em duas classes, os que vão pelo caminho amplo que leva à destruição e os que seguem o caminho estreito que conduz à vida eterna. Em qual caminho você se encontra? Você pode entrar no caminho amplo sem nenhum esforço, viajar pelo caminho dos pervertidos sexuais, os traficantes de drogas, os assaltantes, os homicidas. Muitas pessoas que estão nas igrejas também andam por esse caminho. Mateus, o evangelista, nos conta que na mesma ocasião em que Jesus falava sobre o caminho amplo, descreveu algumas pessoas que pensavam estar andando rumo ao céu, mas que ao chegarem ouviram dizer: "Nunca os conheci." Eles então protestaram e disseram: "Senhor, até expulsei demônios em teu nome, eu fui evangelista, eu fui isto ou aquilo." E Jesus assegurou que lhes diria: "Nem sequer os conheço." O Senhor afirmou que o caminho amplo é muito enganoso. A muitos pode parecer bom tirar o peso da vida, buscando todos os prazeres, satisfazendo todos os apetites. Mas a Bíblia diz: "Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte." Provérbios 14:12. Jesus disse que o caminho amplo leva a um lugar ou a uma condição que ele descreveu como inferno. Não pretendo solucionar todos os mistérios relacionados com o inferno, mas sejam quais forem os outros significados da palavra, sei que ela significa separação de Deus. Jesus empregou 3 palavras para descrevê-lo: fogo, escuridão e morte. A Bíblia ensina que Deus não se deleita com o fato de que hajam seres humanos que vão pelo caminho amplo que leva ao inferno. Declara que Deus nos ama e que enviou o seu Filho para que não nos perdêssemos. Enviou o Espírito Santo para que nos ensinasse e nos fará conscientes dos nossos pecados, a fim de que não nos extraviemos. Deus jamais quis que você terminasse ali. Será a sua própria decisão. Jesus disse que o caminho é estreito e a porta apertada, e que ele mesmo é a porta. "Eu sou a porta", disse Jesus. "Aquele que por mim entrar será salvo." E nos disse: "Não procurem entrar por outro caminho." É o que fazia um ladrão. Há somente uma porta. Disse Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Ninguém... Não são espirituais. Mudaram de roupa, mas não mudaram de nome. Aleluia. Pastor Sebastião, querido homem de Deus, um dos desastres desses dias é nós consagrar homem e colocar em cima do púlpito homens frios e vazios. Murmuradores que não crê na obra da renovação e ficam o tempo todinho de cara dura, não levanta a mão, não dá glória a Deus, não fazem nada, antes atrapalha a obra do Senhor. Deus precisa
fazer uma reforma ministerial e chamar homens a pecado do Espírito Santo. Aleluia! Para este serviço espiritual não serve meio cheio, mais ou menos cheio, quase cheio. Não, para este serviço que eu estou fazendo aqui, só serve totalmente cheio. Céu, 18, hoje é 18 de maio, tá certo? A resposta de Deus na sua vida é: quanto a você te digo, esforça-te e fortaleça a sua mão, porque a tua obra tem uma recompensa, diz o Senhor. A tua obra tem uma recompensa. É a igreja se esforçando no meio do mexerico. É a igreja se esforçando no meio, aleluia, da contenda daqueles que falam mal de você. É você se esforçando, pastor Josué. Estou quase morrendo de tristeza. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ainda falaram que não estava bom. É lógico, irmão. Não está bom porque você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. E o homem não tem que valorizar nada. Deixa que Deus te valorize. Quanto a você, vai até o fim e fortaleça no Senhor. Xará que monde que praquei. Rodá! Rodá! É verdade, pastor Neto? É verdade. Ô glória! Ô glória! Estou aqui, pastor Josué, mas estou fraca. Estou, sabe, no pó. Tem pessoa que diz assim: eu estou no pó, graças a Deus. Irmã Maria José, graças a Deus que tem pessoas aqui que estão no pó, porque a minha Bíblia diz que o meu amado Criador chegou, pegou o pó da terra e formou o homem. Graças a Deus que você está no pó nessa noite. É com você que Deus está tratando e te fazendo um novo homem, uma nova mulher. Chabra que bom! Deixa o Espírito Santo de Deus. Você tem direito a entrar por aquela porta. Jesus, ele se coloca em pé e diz: eu sou a porta. Quem entrar por ela achará pastagem para a sua alma. Hoje aqui tem muitas almas que estão necessitando de alimento. É o último livro, o último capítulo, e pode ser uma das últimas mensagens também, pode ser uma das últimas oportunidades. Eu não sei quem é, eu não sei quantos são, mas pode ser as últimas oportunidades para você te consertar na presença de Deus. Oribalabalaba, ouvinte de casa, quem sabe você está aí agora, desviado do Evangelho. Quem sabe você está aí ouvindo essa mensagem e não tem força de voltar para a igreja. Volta enquanto é tempo, meu irmão. Volta enquanto é tempo, minha irmã. Ficarão de fora os cães, feiticeiros, idólatras, homicidas, aqueles que se prostituem, aquele que ama e comete a mentira. Ficarão de fora. Ficarão de fora. Não vai encontrar Jesus contaminada pelo mundo. A igreja que Jesus vem buscar não é uma igreja que se associou às práticas do tempo moderno que contrariam a palavra de Deus. Antes do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo estará operando em nós uma lavagem e purificação. Como? Qual é o banho? Pela palavra. Está na hora de nós entendermos, compreendermos, abraçarmos que só a palavra de Deus gera santidade na igreja. Jesus diz em João capítulo 17, versículo 17: Pai, santifica-os na verdade.
a tua palavra é a verdade. Em João capítulo 15, versículo 8, versículo 3, ele disse: vós já estáis limpos. Nenhum teólogo deste mundo, nenhum pastor, nenhum pensador, nenhum filósofo, nenhum eminente pregador renomado, nenhum dador de estudo bíblico, nenhum exegeta, nenhum aqueles que conhecem o saber da ciência, do passado, do presente e do futuro, pode explicar com clarividência o que será o amanhã sem Deus neste mundo. Todos nós estamos percebendo e estamos acompanhando os fatos que desencadeiam no decorrer das profecias apocalípticas. Todos nós estamos vivendo os momentos finais da Igreja de Deus na Terra. Vivemos uma expectação como se Cristo voltasse esta noite para nos arrebatar. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo em um mundo em chamas. Mas não há de se comparar às chamas da ira de Deus que se desenrolar no palco dos homens após o arrebatamento da igreja. As pessoas deveriam parar para pensar no amanhã, nas coisas que estão reservadas nas profecias divinas e no palco da escatologia bíblica. As coisas não são muito agradáveis após o arrebatamento da igreja, e disso nós somos conscientes, disso nós estamos bem informados, bem avisados pelo Espírito do Senhor. Nós sabemos o que vai acontecer no amanhã sem Deus. Nós estamos acompanhando pelo binóculo da fé o desencadear dos segredos de Deus na vida dos homens. As nações estão perplexas. Mergulha-se todas as nações num caos nunca visto na história. As coisas estão andando de mal e a pior, e já se ouve um constante gemido nas criaturas. A própria criação também geme com dores de parto até agora. O mundo está em chama. A perplexidade social, econômica, política, religiosa toma conta dos moradores do planeta Terra. 6 bilhões de pessoas que habitam a Terra já começam a mergulhar no espaço vazio, aonde não há mais volta, aonde as coisas estão caminhando aceleradamente para aquilo que a Bíblia cognomina de tempo do fim. Estamos vivendo esta hora urgente e urgentíssima, em que os semeadores, os gideões, os missionários clamam, porque estão diante de um mundo em chama. Chama da violência começa a eclodir na terra quando o pai mata filhos, filhos mata pai. São as manchetes dos telejornais, manchetes que espalham os 5 continentes. Existe jornal aqui no Brasil, editado em São Paulo, que se espremer, segundo alguns entendidos, sai sangue. A chama da violência toma conta do planeta Terra. A chama da discórdia também toma conta da terra. A chama da dúvida, da perplexidade, a chama do medo, do pavor repentino já começa a cair sobre a terra. Começa a cair também as sombras do Armagedon. A Bíblia diz que haverá um dia na história do Apocalipse, aonde o sangue dos homens dará no freio dos cavalos, e os judeus levarão 7 meses sepultando o cadáver no vale de Gog. Estamos marchando para a 10ª hora da igreja da terra. É hoje ou talvez nunca mais. Eu começo a ver esta noite pelo Espírito e pela fé uma tomada de Deus com toda esta multidão aqui presente. Eu começo a pressentir esta noite que o Espírito de Deus terá que fazer em nome de Jesus, porque há um desejo ardente em cada coração que se encontra aqui presente. Eu começo a ver esta noite o Espírito de Deus disposto, o Espírito de Deus atuante e dizendo: meus filhos, não vos preocupeis, antes que a chama do juízo final tome conta do planeta Terra, eu levantarei uma chama maior, a chama da... Se não houver uma mudança na igreja, no caráter dela, imagine daqui a 10 anos igrejas frias e mortas, nada mais sendo errado, nada é pecado. Daqui a 10 anos os nossos cantores cantando no programa do Faustão e do Gugu, sendo chamados de artistas. Daqui a 10 anos o púlpito da sua igreja virando um ringue de boxe, brigas, um querendo tomar o poder do outro.
o ciclo de oração sendo chamado de ciclo de confusão. O seu filho com um brinco na orelha, com um brinco aqui dentro do nariz, com um piercing no peito, um cabelo raspado, só uma tira aqui, chamando você de velho, dizendo: e aí, velho? Jesus é outro papo, querido. Consegue ver isso? Consegue daqui a 10 anos ver o divórcio sendo uma coisa natural no nosso meio? Homens trocando a sua mulher mais feia por uma mais enxuta, mulher trocando o homem mais pobre por um mais rico, e sendo aceito na igreja completamente naturalmente. Há um profeta entre vós essa noite. Só tem uma maneira disso não acontecer. É nesta noite aqui você deixar Deus acender uma chama no seu coração. Deus acender um fogo que vai te tirar do chão. Você fazer um pacto de santidade com Deus. Você chegar em casa hoje, olhar no espelho, vai olhar para esse rostinho bonito e vai dizer assim, ó: toma vergonha nessa cara. E volta a ser crente de verdade. Volta a respeitar o seu corpo. Volta a respeitar o seu Deus. Volta a respeitar a sua fé. E então Deus nos dará uma vitória. Nós estamos tão longe da palavra, pregadores do evangelho, conhecedores da Bíblia, mas longe, quando nós nos reunimos, irmão, não temos salmos, não temos hinos, não temos doutrina e nem temos revelação. Temos fuxico, briga, inveja, dissensões, iras e pelejas. Pior que Deus me mostra tudinho quem peleja contra mim. Eu sei de tudinho, sei até o nome das pessoas. Aqui tem gente nesse púlpito que peleja contra mim, aqui tem. Que quer ver o meu fim, a minha queda. Sabe, Satanás, eu não estou na igreja por opção, demônio. Eu não estou na igreja simplesmente por uma vontade própria. Eu sou crente por vocação de Deus. Eu vim ao mundo para servir ao Senhor. Como pastor ou sem ser pastor, eu sou crente. Eu não preciso de carteira de pastor para dizer que eu sou crente. Eu sou crente em Jesus com carteira ou sem carteira. Aleluia, levante as mãos e glorifique a Deus. Os que têm prazer de ser crente, de servir ao Senhor. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Quantas vezes eu chego desanimado na loja do pastor André, semblante caído, abatido, luta, perplexidade. Ele levanta a cabeça, homem de Deus. Pisa firme, o Senhor está convosco. É um dos homens que eu aprendi a amar e admirar. Crente por vocação. Não é hora de baixar a guarda. Não é hora de retroceder. O Espírito de Deus me dizia: jejua um pouco mais, ora um pouco mais, consagra um pouco mais, chora um pouco mais, quebranta um pouco mais. Mudar esse contexto do mundo. E se a igreja não fizer a diferença, não existe diferença nesse mundo. A igreja foi chamada para mudar. Lá fora o pessoal trai, aqui não pode trair. Lá fora o pessoal rouba, aqui não pode roubar. Esse negócio de ser crente é sério. Ou é céu ou inferno. Ou é para cima ou é para baixo. Quem é para cima glorifica o nome. E me permita, porque hoje não se pode pregar mais isso nas nossas igrejas. Mas sabe qual é o destino? O inferno. Talvez vocês nunca mais me convidem para vir pregar aqui. Mas você que me ouve esta noite, você precisa ouvir isso. Só tem dois destinos para você.
é céu ou inferno. Mas se você continuar nessa imoralidade, se você continuar nessa prostituição, se você continuar nessa carnalidade, sabe de onde você vai fazer parte? Você vai ser um desses que estará no meio da multidão, na multidão recebendo a sentença final para o lago de fogo, para o destino eterno. Sabe por quê? Porque Deus não é teu fantoche, Ele não é teu brinquedo. Você não manipula e você não faz o que Ele bem entende. O Deus que está entronizado nas mansões celestiais, aonde tem serafins que voam ao redor do seu trono com temor à sua santidade, com duas faces cobre suas faces, com duas cobre os pés, e com duas voam, dizendo uns aos outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Esse Deus é santo. Olha para você ver, eu tenho 20 anos de crente. Pergunta para quem tem 30. Pergunta para quem tem 40 anos, para você ver se a igreja era do jeito que está hoje. Pergunta. Sabe por quê? Porque 30 anos atrás, os pastores mais velhos de igreja me falavam: Pastor Maurício, sabe como que era a igreja? Se o culto começasse 6h30, 6 horas já estava crente. Não era mexendo em celular, não era procurando pernilongo, não era anda-anda, não era mascando chiclete, não era vendendo jequiti dentro da igreja. De joelho dobrado, era de joelho dobrado. Cantava o hino da harpa, a pessoa era batizada com o Espírito Santo. Cantava hino, a pessoa pecava lá fora. Quando vinha no meio do caminho, já vinha pedindo perdão: meu Deus, me perdoa, meu Deus, tem misericórdia. Porque sabia, quando chegava na igreja, Deus ia levantar profeta. Olha bem, sabe saber o que haverá depois da morte. Realmente é o assunto mais sério e mais solene desta vida. Então passemos a ouvir o Senhor Jesus Cristo na sua palavra de autoridade e poder. O que vamos ler está narrado no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Ora, havia certo homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amigo, ouviu com atenção? 2 homens, um rico e outro mendigo, um em gozo e fartura, e outro em sofrimento e penúria. Ambos, porém, morreram, foram sepultados. Tudo isso deste lado da vida. Vejamos agora o lado de lá. Lázaro no céu e o rico no inferno. Lázaro no gozo e o rico no tormento. O rico suplica ao pai Abraão, isto é, Deus, que Lázaro molhe a ponta do dedo e lhe refresque a língua, pois está atormentado nas chamas. Deus lhe respondeu que isso não era possível e acrescentou: E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem,
nem o zelá passar para nós. E o rico prossegue então: Pai, eu te imploro que mandes a Lázaro à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que não venham para este lugar de tormento. Deus lhe disse que isso era absolutamente impossível, que ouvissem a Moisés e aos profetas, isto é, a Bíblia, ao que o rico volta a insistir no pedido, alegando que seus 5 irmãos virem a Lázaro ressuscitado dentre os mortos, arrepender-se-iam. Mas Deus afirma: se não ouvem a Moisés e aos profetas, isto é, a Bíblia, tampouco se deixariam persuadir, ainda que alguém chegasse a ressuscitar dentre os mortos. O que acabamos de descrever não é figura e nem fantasia, é realidade mais do que realidade. E com essas palavras o Senhor Jesus adverte séria e profundamente com as seguintes lições. Primeiro, a salvação da alma só é possível nesta vida e somente aqui. Segundo, depois da morte não há salvação. Se houvesse, como dizem os homens, Deus teria atendido ao rico. Terceiro, Lázaro foi para o céu, não por ser pobre, pois pobreza não leva ninguém para o céu. Foi para o céu por ter Cristo no coração. O rico foi para o inferno não por ser rico, mas por não ter Cristo no coração. Quarto, 2 lugares somente há na eternidade, céu e inferno. Ambos são eternos, e num deles o amigo passará a eternidade. Se há 2 lugares apenas na eternidade, segue-se que não há purgatório nem reencarnação. Quinto, ao deixar este mundo, cada um irá para o céu ou para o inferno. Para o céu se tiver Cristo no coração, e para o inferno se não tiver Cristo no coração. Sexto, do céu ninguém volta à terra, e nem do inferno. Também do céu ninguém passará para o inferno, e nem do inferno para o céu. Sétimo, o céu e inferno são eternos. Oitavo, Jesus disse ao rico que a Bíblia indica o caminho para o céu. Então, amigo, pensa bem na sua condição diante de Deus. Não brinque. Saiba que depois da morte não há salvação. E se morreres agora, que será de tua alma? Depois da morte só haverá céu e inferno, e em qual deles passarás a eternidade? Para o Pai Celestial só há um caminho, que é Jesus, como ele mesmo disse em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E se é Jesus que nos leva ao céu, segue-se que não é batismo, nem igreja, nem boas obras, nem purgatório, nem reencarnação. É só Jesus, somente Jesus. Você está em Jesus? Jesus nos dá uma salvação perfeita, eterna, presente e de graça. O seu sangue derramado no Calvário nos purifica de todo pecado. Lava o nosso negro coração, reconcilia-nos com Deus, liberta-nos da condenação do pecado, perdoa-nos completamente e nos dá a vida eterna. Por isso Jesus convida a todos, antes que seja tarde demais: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ainda mais, aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. As pessoas se gabam de serem chamadas de cristãs, mas se a nossa conduta não está à altura das normas cristãs, atrairemos sobre nós a condenação. Em Apocalipse 3:1, lemos: tens nome de que vives e estás morto. Não basta ir à igreja. Se não permitirmos que Cristo seja o Senhor, o dono da nossa vida, cairemos sob julgamento de Deus, que disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. É fácil deixar-se levar por uma corrente de entusiasmo religioso sem ter uma experiência viva e pessoal com Deus. Este mundo hostil se acha infestado de agressão, de ódio, de intriga. Os maus prosperam, e em muitas partes do mundo os justos padecem. O povo se acha confuso, inseguro, se sente até azarado. Talvez nunca houve tanta prosperidade econômica acompanhada de tanta infelicidade, falta de autodomínio, rebelião. O mundo está louco e clama pedindo a paz e a verdade.
Deus derramou sobre um povo todo tipo de bênçãos, mas esse povo havia perdido a saúde espiritual. No meio desse povo se levantou o profeta Abacuque e clamou: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque 3:2. Talvez você pergunte: mas como obter a renovação e o despertamento? Que passos tenho que seguir para alcançá-lo? Primeiro, você deve fazer uma oração fervorosa. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Segundo, nós temos que abandonar os nossos pecados. Volte-se ao Senhor. Isaías 55:7. Mas antes de começar o avivamento, tem que cessar entre os crentes as disputas, prejuízos, má vontade, inveja, ciúmes, amargura, crentes criticando uns aos outros. Porque o mundo se acha perdido perante tantas discórdias, lutas e intolerância entre aqueles que dizem pertencer a Cristo. Salmo 126:6. Sim, porque temos dado mais ênfase às instituições do que à oração ou mesmo a Deus. Que o Senhor nos perdoe e nos ajude a nos livrarmos de hábitos perversos e mesquinhos. Se vamos ter um despertamento em nossos dias, como crentes teremos que abandonar os nossos pecados individuais e coletivos. Meu irmão, minha irmã, que pregações, né? Que pregações. Mas não se preocupa não. Deus está levantando homens e mulheres de Deus para trazer essas pregações nas igrejas novamente. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Amanhã, para a glória de Deus, estaremos no monte, às 8 horas da manhã. Você é o nosso convidado. E você que não viu o culto de hoje, o vídeo abaixo desse foi o culto de hoje do monte. Foi uma benção. Deus em Cristo continue te abençoando. A paz do Senhor Jesus.